relação às raízes de um polinômio. Que o professor vai pedir para você tirar o domínio de uma função. Para você tirar o domínio da função, você vai cair provavelmente numa inequação. E aí você tem que dar um jeito de resolver essa inequação e fazer o estudo do sinal da função, ou do primeiro grau, ou do segundo grau, o que tiver lá. E aí, eu falei que traria para vocês um teorema. Teorema é uma afirmação em que o matemático fez a afirmação e provou que era verdade. Exemplo, teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados carteiros. O Pitágoras enunciou essa afirmação e provou que isso é verdadeiro. Se provou, então, é chamado de teorema. Esse teorema, essa afirmação, então, do matemático, é verdade. Só que ela não me garante 100% que eu vou conseguir achar as raízes do polinômio. Não é 100% não. Vamos dar uma olhadinha. Pode passar, hein? Um pouquinho, tá? Pode parar. Se o número P sobre Q, P e Q, primos entre si, o que são números primos entre si? São aqueles números que o máximo divisor entre eles é igual a 1. Então, por exemplo, o 2 e o 3. Divisores do 2 é 1 e 2, divisores do 3 é 1 e 3. O maior divisor dos dois é 1, né? Certo? Então, quando eles têm maior divisor entre si igual a 1, eles são chamados de primos entre si. Aquele P, aquele Q que você está vendo lá, então, são primos entre si. Pode ser um 2 e um 3, um 5 e um 7, e daí por diante. Se for raiz da equação algébrica de coeficientes inteiros, bom, então, como que é definido o teorema? Primeiro, ele mostra tudo com letras. Você pode ver, toda a teoria matemática, primeiro mostra com letras, depois mostra com número. É mais fácil enxergar como? Com número, né? Com certeza, né? Então, quem está aí, o matemático que está aqui na frente, para ele é tranquilo, não é só letra, 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 letra. Mas para vocês, não. Então, eu vou ler o teorema. Provavelmente você não vai entender, mas no exemplo eu te provo que você vai entender, tá? Bom, então, eu tenho uma equação. A nx elevado a n mais a n menos 1x elevado a n menos 1 mais a2x elevado a 2 mais a1x mais o a0, que é o termo independente, igual a zero. Então nós temos uma equação algébrica. Pode passar, hein? Vou considerar que o a0 é diferente de zero. Então P é divisor de a0 e Q é divisor de an. Então olha, muita letra, então bagunça muito. Só que você vai ver muito isso em conceitos no cálculo. O professor vai colocar muita letra, vai tentar te confundir de qualquer maneira. Mas, você fazendo exercício com o número, você consegue enxergar. Então, qual que é a ideia então? Este teorema permite fazer uma previsão sobre as possíveis raízes de uma equação algébrica com coeficientes inteiros. Pode passar ainda. Observação, este teorema não garante a existência, igual eu falei, não garante 100%, né? Mas já é uma ajuda. Este teorema não garante a existência de raízes racionais, mas no caso delas existirem, mostra como obtê-las. Então vamos ver, pode passar ainda. O teorema possibilita a formação de um conjunto de possíveis raízes racionais obtidas dos divisores de AN e o A0. O A0 é o termo independente, que não depende de x. E o AN é aquele coeficiente que vai acompanhar o maior grau, né, o maior valor do expoente do x. Eu vou te mostrar, você vai entender. Então, se nenhum elemento desse conjunto for raiz da equação, esta não admitirá raízes racionais. Lembrando que o número é racional, é aquele que pode ser escrito em forma de fração. A primeira aula minha de conjunto dos números racionais, né, naturais, reais, enfim. Número 3, se o AN for mais ou menos 1, reza para que o AN, que é o termo que acompanha, o coeficiente que acompanha vamos falar de x, né? O x como maior expoente, pra vocês entenderem melhor. Reza para ele ser 1 ou menos 1. Se ele for 2, 3, 4, provavelmente vai ter uma raiz fracionária, aí é um pouquinho mais difícil, tá? Então reza para que seja tipo x ao quadrado mais 2x mais 3. O coeficiente de x ao quadrado é 1. Ou menos x ao quadrado mais 2x mais 4 igual a 0. Então o coeficiente é menos 1, tá? Mas se não for, de todo jeito, o teorema ajuda a resolver, tá? Então vamos lá. Se o AN é igual a mais ou menos 1 e os demais coeficientes são inteiros, a equação não admite raiz fracionária.
Podendo, entretanto, não admite raiz fracionária, tá bem claro, né? E aí vai ficar até mais fácil testar, né? Teste número 1, teste número 2, teste número 3, que conta com fração mais difícil. Tá. Podendo, entretanto, admitir raízes inteiras, que são divisores de A0. Aí eu leio, depois esse material vai estar em PDF, você dá uma lida com calma, tá? Eu vou passar bem rápido, agora vamos pro exemplo. O exemplo é que importa, vai vir para você a equação pronta, com o número, tudo bonitinho. O que eu tenho que fazer? Então vamos lá. A equação é 1x a quarta, olha o número 1 que eu falei. Então, as orações de vocês serviram aí, eu pedi para rezar, né? Olha o número 1 que está acompanhando o x a quarta. Poderia ser 1 ou menos 1, né? Olha só o que vai acontecer. Essa equação aí, gente, é da aula passada, eu tinha resolvido ela com vocês. Aliás, eu inventei essa equação e passei uma tarefa de casa para vocês, né? Quem assistiu a aula, eu falei assim, gente, faz o seguinte, está com dúvida em reduzir o grau do polinômio para tentar achar as raízes? Por que você não monta uma equação? Escolhe as raízes, 1, 2, menos 3, 4, enfim, monta, lembra disso? Eu montei, usei os produtos notáveis que eu expliquei na primeira aula. E na primeira aula, a hora que você faz as multiplicações, você chega nesse... na aula passada, perdão, a hora que você faz as multiplicações, aí você chega nesse polinômio. X a quarta menos x ao cubo, menos 7x ao quadrado mais 13x menos 6 igual a 0. Na verdade, igual a 0, nós temos uma equação polinomial, né? O termo AN, então, lá do teorema, é o A4, olha para você ver. É o termo que acompanha o maior grau ali, né? O x elevado a 4. Então, o coeficiente vale 1, né? O A4 então vai fazer o papel do AN lá no teorema, é igual a 1. E o A0 é o termo independente do x, é menos 6, olha lá. Quando for 1 e menos 1, foca nos divisores do A0 ou do termo independente. Quais são os divisores do menos 6? Pode ser mais ou menos 6, pode ser mais ou menos 3, pode ser mais ou menos 2, pode ser mais ou menos 1, né? Certo? E aí, uma desses divisores de menos 6, que é do termo independente, um desses divisores aí provavelmente é uma das raízes. Achando uma das raízes, usa Briot-Ruffini e faz toda aquela ladainha que eu expliquei a aula passada, certo? Se você conseguir achar uma das raízes. Ah, Cleiton, e se fosse então um 2 no lugar do 1 lá no AN, né? No A4? Bom, aí eu teria, pelo teorema, eu teria que achar os divisores do A0, que seria do menos 6, achar os divisores do AN, tá? Agora eu estou explicando com o número, é mais fácil você enxergar. Depois você divide um pelo outro, você forma um conjunto. Esse conjunto que você formar vai ser as possíveis raízes da equação polinomial. É isso. Então depois você lê ele com calma. Provavelmente você viu esse teorema lá no terceiro ano do ensino médio, tá? Não sei se você estudou em estadual, em particular, provavelmente você estudou em particular, viu esse teorema lá. Mas assim, às vezes viu, e é tanta matéria que a gente vê no ensino médio, né? Acaba esquecendo. Então, você vai conseguir com certeza depois dar uma lidinha. Ah, e veja, lembra que as raízes desse polinômio aí foi eu que inventei? Olha as raízes, menos 3, 1, 2. Olha os divisores do termo independente. Olha lá, ó, vamos apontar. Aponta aí com o mouse, hein? Pro 3 e pro menos 3, olha lá. É o 3 ou menos 3 a raiz, olha lá, é menos 3, né? Eu tinha inventado. Outra raiz, o número 1. E a outra raiz, o número 2. É isso. Então bate direitinho o teorema que eu falei pra vocês. Quer saber uma raiz? Não é garantido 100%, igual o cara falou, mas é quase 100%. Aí me fizeram uma pergunta assim, Cleiton, se o A0 for 200, enfim, eu vou achar todos os divisores do A0, né? Aí eu respondi assim, ó, o Alessandro, professor de cálculo, no semestre passado, deu uma questão na lista, se não me engano, era 216. Aí, fiquei uma hora para resolver o exercício, eu peguei um aluno particular, né? Que estava com dúvida, inclusive foi o Alessandro que me indicou. E aí comecei a dar aula, ele levou a lista do Alessandro, essa lista que o Sato já deu uma lista para vocês, né? Certo? O professor explica a matéria, dá uma lista para você treinar, né? E aí eu fui resolver os exercícios, fui tentar aplicar esse teorema aí e tal. Tem que achar esse tanto de divisor, testar, né? E essa equação que ele deu estava muito difícil. Eu consegui depois de uma hora, mas estava difícil. Passando ele, por favor.
Número 4. Para formar o conjunto das possíveis raízes racionais da forma P sobre Q, igual agora eu falei com o número, ficou mais tranquilo, é suficiente fazermos o P pertencente aos inteiros, pode entrar aí, e o Q pertencente, né, tem que pertencer aos inteiros. Pode passar aí. Em toda equação algébrica, cuja soma dos coeficientes for igual a 0, o número 1 será a raiz da equação. É o seguinte, teve um aluno que levantou a mão, isso, Então eu já trouxe tudo resumidinho, tá vendo? Agora é só vocês estudar. Foi ele que falou. Qual que você chama? Arthur. O Arthur chegou em mim, Cleiton. Aí eu não estava lembrando, né? Que eu falei, gente, ninguém sabe tudo. É tanta matéria na cabeça do matemático, de vocês também. Então na hora eu não lembrei não. Mas aí eu falei pra ele, ó, faz o teste. Então o que isso aí fala? Isso fala o seguinte, se você somar os coeficientes, 1 menos 1, 0. Menos 7, mais 13, mais 6. E menos 6, olha aqui que dá? Dá 0. Se você pegar o polinômio e somou os coeficientes, deu 0, uma das raízes é o número 1. Isso é garantido. Tá certo? Continua, M. Resolver a equação, 2x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 8x menos 3 igual a 0. Então fica como exercício, tá?